Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! O nosso culto, ele é traduzido, o culto da noite, para uma linguagem oficial brasileira, que é Libras, e nós estamos muito felizes, porque pessoas já estão vindo ouvir a palavra que é interpretada, traduzida nessa linguagem. Então diz aí, Thaís, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida. Muito bem, dê uma salva de palmas para esse povo. Thaís tem feito com tanta excelência, né? E a Adria comentava no acampamento, a gente ministra a palavra de Deus, e ministrar a palavra de Deus é cansativo fisicamente, né? E a Thaís, ela traduziu praticamente todas as palavras no acampamento, né? E não é só falando, né? Não é falando, é se movimentando. Então o desgaste é muito grande, mas ela tem feito com excelência, e graças e glórias a Deus pela vida dela. Pegue a sua Bíblia. O tema dessa ministração é acima das decepções. Acima das decepções. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo de número 12. Eu vou ler alguns versículos com vocês, e creio que somente a leitura não será o suficiente para que você compreenda o contexto todo, mas eu vou, ao longo da ministração, explicar. Atos, capítulo de número 12, versículo de número 25, diz assim a palavra de Deus. E Barnabé e Saulo, este Saulo, ele é o Paulo, né? Deus troca o nome dele. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos, capítulo de número 13, versículo também de número 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Um pouco mais à frente, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Pode deixar sua Bíblia aberta, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos. Te louvamos, ó Pai, pela sua palavra, que já foi ministrada, Senhor. Nós cremos que o Senhor já acrescentou, e nós sentimos, estamos já cheios da sua presença, porém, nós sabemos que o Senhor tem mais para as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor complete essa boa obra que o Senhor já iniciou neste culto, no coração e na vida de cada um aqui presente. Nós oramos e fazemos essa oração no nome do Senhor
Jesus. Amém. Decepção. Todo mundo já se decepcionou em algum momento da sua vida. É algo que nós não precisamos nem pedir para levantar a mão, porque todo mundo já passou por algum tipo de decepção. E pode ser que você, nesse exato momento, nesse tempo presente, nos dias de hoje, esteja passando também por algum tipo de decepção. A decepção, ela faz parte da vida do ser humano. Nós nos decepcionamos com pessoas, nós nos decepcionamos com políticos, né? Muitas pessoas capricham no seu voto, né? Procura saber a proposta dos seus candidatos e faz um estudo para ter um voto consciente e vota consciente. Mas, infelizmente, mesmo diante de todas essas coisas, às vezes o que você imaginava que aquela pessoa faria, ela faz de uma forma contrária, e ela nos decepciona. Então a decepção, ela infelizmente faz parte da vida do ser humano. Às vezes nós geramos expectativas em alguma situação, nós batalhamos, nós lutamos para ter um resultado e o resultado não vem. E a não vir, nós entramos nesse mar que eu chamo mar da decepção. Nós nos decepcionamos até com a gente mesmo. Quem nunca se viu decepcionado consigo mesmo? Naquele momento que você olha para você e fala, meu Deus, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter feito diferente. Nós nos decepcionamos, e isso é uma realidade de todo homem, de toda a mulher. A decepção, infelizmente, querendo ou não querendo, ela faz parte da nossa vida. Decepcionar-se nada mais é do que sermos surpreendidos por algo que a gente não esperava. Isso é decepção, isso é decepcionarmos. Ou seja, quando você espera algo de uma pessoa e aquilo que chega até a sua vida não é bem aquilo que você esperava. E isso acontece geralmente nos relacionamentos onde envolve as pessoas que a gente ama. Quem nunca aqui esperou algo positivo, algo bom de uma pessoa que ama, e é isso que nós esperamos das pessoas que amamos, está esperando algo bom, infelizmente a atitude que você teve, recebeu, não foi realmente aquilo que você esperava. Isso gera uma decepção na nossa vida. Ninguém se decepciona com o inimigo. Ninguém se decepciona com o diabo. Ah, pastor, eu estou tão decepcionado com o diabo, porque o diabo já não está mais diabando como deveria diabar, né? Ninguém de forma alguma tem esse tipo de decepção, porque do diabo o que a gente espera, né? É roubo, é morte, é destruição. Então a decepção, ela vem como? E ela vem de quem? De pessoas que nós esperamos, que nós mais amamos, pessoas que estão perto da gente, pessoas que nós amamos e que a gente crê e na verdade nos ama também. E eu acredito e eu vejo que o nível de maturidade de uma pessoa é diretamente relacionada com a capacidade dela superar essas decepções. E eu vou falar de novo, porque creio que esse é um ponto-chave para que você compreenda aquilo que Deus quer falar na sua vida nessa noite. A maturidade, a medida da maturidade de um homem e de uma mulher é diretamente relacionado com a capacidade que essa pessoa tem de superar as decepções na vida. Decepcionar-se é algo inevitável. Todo mundo que se relaciona, todo mundo que tem algum tipo de relacionamento, vai se decepcionar em algum momento na sua vida. Então a maturidade é como nós lidamos com isso. O que eu vejo é que tem muitas pessoas presas nessas decepções, presa nas desilusões da vida, presa em situações que poderiam e já deveriam terem sido superadas há muito tempo. E eu digo mais,
tem muitas pessoas escravizadas nas decepções que sofreu na vida. Porém, eu creio que hoje, essa noite, é uma noite de libertação, amém? É uma noite onde você vai ter a oportunidade de rasgar o seu coração, de ser liberto desse mar de decepção, de ser liberto dessa cadeia chamada decepção, porque Deus tem planos e Deus tem propósitos para a sua vida, e nós não podemos de forma alguma ficarmos presos em nenhuma situação, em nenhuma pessoa, e isso é o que Deus tem para a sua vida nessa noite. Paulo, o famoso apóstolo Paulo, maior escritor aí do Novo Testamento, grande apóstolo, uma pessoa que se decepcionou muito com outras pessoas. A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 15, duas pessoas que decepcionaram Paulo, o tal do Figelo e o Hermógenes. Dois homens que não eram pessoas comuns da igreja. Eram homens que estavam sendo preparados por quem? Por Paulo, para estar à frente da igreja. E Paulo deixa registrado nessa carta a Timóteo que eles decepcionaram. Eles abandonaram a causa do evangelho. E não é só ele, não. A Bíblia também nos fala, nos relata a respeito do tal do Demas. 2 Timóteo, capítulo número 4, versículo de número 10. A palavra de Deus nos diz, Paulo, ele relata, ele deixa registrado neste versículo seguinte, que Demas, ele amou mais o mundo. E a expressão bíblica é, Demas, amando mais esse século, ele se afastou do propósito de Deus. E Demas era um pastor, era um líder, era uma pessoa que estava ali sendo preparada para assumir uma igreja, para estar à frente, né, de um trabalho. E Paulo, quando ele deixa esse relato, ele também expressa justamente a sua decepção com essas pessoas, porque pessoas, infelizmente, nos decepcionam. Eu gostaria de falar diferente, algo diferente nessa noite, mas a realidade é exatamente essa. E está aqui um grande homem de Deus decepcionado. Com certeza Paulo, ele investiu tempo na vida dessas pessoas. Com certeza Paulo teve trabalho ali para poder consolidar essas pessoas, para poder ensinar da palavra, para pregar, para gerar o evangelho dentro do coração dessas pessoas, mas abandonaram. Isso gerou uma decepção muito grande. Mas não foram só esses. O texto que nós lemos fala a respeito de um discípulo chamado João Marcos, né? O Joãozinho ou Marquinhos, intimamente falando, né? E o relato bíblico que nós lemos diz que o João Marcos, ele foi na primeira viagem missionária do Paulo, quando ainda era Saulo. Então Barnabé e Saulo foram na sua primeira viagem e levaram Marcos. Provavelmente o João Marcos era um adolescente, e o que acontece é que ele não aguenta o tranco da viagem. Essa é a realidade. A Bíblia não é muito clara, não diz o motivo pelo qual, mas o fato é que ele abandona. No meio do caminho, ele abandona a viagem. Talvez a viagem estivesse sendo dura demais, nós não sabemos. Talvez ele se achava, talvez incompetente para aquela situação, talvez ele teve saudade de casa, nós não sabemos. O fato é que o João Marcos deixa, né, a missão pela metade, ele abandona, ele volta para Jerusalém, ele volta para a sua casa. E essa atitude gerou uma decepção muito grande em Paulo. Olha que nós estamos falando de quem? De Paulo, né? Mas o grande apóstolo Paulo, decepcionado. Paulo ficou decepcionado com João, a ponto de, na segunda viagem missionária, o Paulo, ele entra numa discussão com Barnabé. Ele diz assim, olha, é o seguinte, Barnabé, nós precisamos realmente, né, voltar às igrejas, confirmar essas igrejas, mas eu tenho algo para dizer, o Marquinhos não vai.
O Marquinhos não vai. Por quê? Porque ele já nos decepcionou. Ele já me decepcionou. Lembra quando ele deixou a viagem lá na metade do caminho? Talvez no momento mais complicado da viagem. Ele deixou, ele abandonou, ele me decepcionou e ele não vai. E essa discussão era tão pesada, ela é tão forte, que há um racha, há uma quebra aí. O Barnabé, ele tem que ir para uma região, para um lado, junto com o Marcos, e Paulo pega Silas e vai para outro lado. Isso, gente, é o poder que existe em algo chamado decepção. A decepção tem um poder muito forte, mais forte do que você imagina. Inclusive tem o poder de separar as pessoas. Então eu quero dizer para você aqui nessa noite, que você comece a olhar para a sua vida, porque pode ser que você tenha aí dentro do seu coração alguma marca de decepção que te separou de alguma pessoa, ou alguma situação que te decepcionou, que hoje você já não consegue mais produzir, ou fazer aquilo que você tem que fazer. Deus, Ele vai te curar nessa noite. Deus já está nos ensinando como lidar com esse negócio de decepção. E ela existe, ela é real, ela está presente no nosso dia a dia, ela está presente dentro da nossa casa. Quem aqui nunca se decepcionou com a sua mulher? Não adianta, não taca a pedra não. Mulher que nunca se decepcionou, com o marido, ninguém vai levantar a mão, gente. Nós estamos aí em algo bacana, eu gosto desse tipo de coisa, os atos de amor, Eu brinquei pela manhã, eu falei, Giovanni, foi genial isso, Giovanni, porque juntou tudo que o povo gosta. Ganhar presente, comer, que é comida, tu gosta, de tirar foto e pôr no Facebook. Juntou tudo, Então o pessoal está motivado ali e tal. Mas a gente já começa a ver algumas decepções. É interessante se ver, eu estava esperando, o chocolate da Cacau Show. Estava esperando o chocolate da Cacau Show. E veio uma rosquinha Mabel, Uma rosquinha, Mabel. E aí já começa, porque as decepções, gente, é exatamente dessa forma. A gente está esperando alguma coisa, Fala, minha mulher vai fazer aqui, um ato de amor. E você fica ali, dá 10 horas da manhã, nada, você acorda, você procura, Procura nada, não tem nada escrito aqui, não tem nada aqui, aí você procura, aí você até passa na hora do almoço em casa, na hora do almoço e vê, não tem nada lá, aí vai chegando, 6 horas da tarde, 8, 9, 10, 11, da 11h30, 11h40, vai virar o dia, cadê o meu ato de amor? E às vezes não vem, e quando isso acontece, o que acontece com a gente? Nós nos decepcionamos, nós precisamos aprender a lidar com este negócio. Veja bem, eu sei que essa pregação, ela é muito perigosa. Por que ela é perigosa? Porque pode soar no coração das pessoas de que elas podem fazer qualquer coisa, pode ter qualquer tipo de atitude que a outra pessoa tem que superar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando com aquelas pessoas que têm dificuldade de lidar com esse tipo de adversidade. Eu estou falando diretamente com aquelas pessoas que têm uma dificuldade enorme de lidar com esse negócio chamado decepção. E ela existe dentro do casamento. Davi e Mical tiveram um problema, casados. Davi tinha voltado vitorioso e entrando na sua cidade maravilhosa, cheio de vitória. E Davi, ele entra dançando na cidade, bailando. E era uma dança bem dançada. Eu ia falar bem dancenta, aí vocês iam dar risada de mim, Era uma dança, e Davi nem estava com as suas roupas reais, estava com uma estola, com uma espécie de camisola, e Davi, ele entra dançando daquele jeito, E se você ler o texto, com certeza Davi erguia as pernas ali com aquela roupa, que não estava muito de acordo. Essa é a realidade, não estava muito de acordo. E Mical estava lá na janela, olhando o marido dela e dizia assim, que vexame, que coisa,
Isso é coisa de um rei fazer. Como que um rei pode fazer um negócio desse? Dançando desse jeito, se mostrando. Aí todas as moças da cidade, vendo meu marido desse jeito fazendo. Ou seja, a gente pensa, né, que foi só Mical decepcionou. Mas se a gente for olhar para o outro lado e pensar um pouquinho, nós também ficaríamos decepcionados. Imagine você, mulher, numa situação como essa. Pensa um pouquinho. Ah, não, pastor, eu sou super espiritual. É mesmo, sei. Ficaria também. O rei chega de uma vitória, de uma batalha, de uma situação e tudo mais, e está lá bailando no meio do povo, e a mulher está lá. Por que não veio para casa antes? Porque teve que passar naquela casa. Por que está fazendo isso antes? Porque não veio aqui? Está aqui, eu sou a Micalzinha, mulher, né? Tinha que vir aqui, está lá, que coisa. Então, Davi também decepcionou Mical. Da mesma forma que Mical também decepcionou Davi, sim ou não? Porque ela não compreendeu aquela situação. Ela não compreendeu o momento. Ela se decepcionou, mas Davi também se decepcionou, porque ela poderia ter uma percepção espiritual maior, e isso custou muito caro a Mical. Ela ficou estéril a partir disso. O que eu quero dizer com isso, gente? Não apontar o que é certo ou o que é errado. Eu quero dizer para você que no nosso casamento também existe, infelizmente, existe esse negócio chamado decepção. E nós precisamos aprender a lidar com esse tipo de coisa. Se não aprendemos a lidar com as decepções, vivemos acima das decepções, a nossa vida vai ser frustrada. Você vai ter uma vida, infelizmente, muito infeliz, muito aquém aquilo que o Senhor quer que você seja. Por isso, eu clamo pela sua vida nessa noite, que você compreenda essa palavra e aprenda a viver acima das decepções. Pessoas nos decepcionam, e às vezes não é uma pessoa só, às vezes é um grupo de pessoas que nos decepciona. Samuel foi um homem muito interessante na palavra de Deus. Samuel, ele tinha uma função tripla, de sacerdote, profeta e juiz. Era um homem de Deus, um homem que fazia as coisas corretas, um homem cheio do poder de Deus. Mas o povo, vivendo uma situação, disse assim: olha, é o seguinte, nós queremos um rei. Nós queremos um rei. Todos os outros povos têm reis que vão à frente da batalha, nós não temos rei nenhum. Samuel, nós queremos um rei. Até aí, beleza. Até aí a gente aguenta a paulada. Mas o povo falou assim: nós queremos um rei, Samuel, e não pode ser você, Samuel, porque você está velho demais. Você imaginou um homem, profeta, sacerdote, juiz, com uma vida dedicada ao povo? Uma vida dedicada ao povo. Chega um momento em que o povo diz assim: nós queremos um rei, e não pode ser você esse rei, porque você está velho demais. Cá com nós, você falaria: tá bom, tá beleza, é assim que as coisas funcionam? Você não falaria isso não, você ficaria, sabe o quê? Decepcionado. Nós ficaríamos decepcionados. Às vezes você vai atrás de uma pessoa, você evangeliza, você fala de Jesus para ela, né? Fala do Evangelho, fala de Jesus, você prega a palavra, você ajuda essa pessoa, coloca a mão no seu bolso e conduz essa pessoa à igreja, e ela vem à igreja e tudo mais, e começa a aprender do Evangelho, vai prosperando em todos os sentidos. Chega um belo dia, ela dá um tapinha nas suas costas e fala assim: eu estou indo para outra igreja lá. Você fala assim: glórias a Deus, que Deus abençoe a vossa vida. Você não vai falar isso, você vai ficar decepcionado. Sim ou não? Ou só eu fico decepcionado? Essa palavra serve só para mim, né? Ficamos decepcionados. Estava Samuel aqui decepcionado. Samuel, depois de servir tanto tempo, o povo diz: não serve, você é velho demais. E mais do que isso, os seus filhos também não servem, porque os seus filhos não têm nada a ver contigo. Faz um monte de coisa errada. E Samuel, ele fica tão decepcionado, que Deus dá uma palavra direta para Samuel. Deus fala assim para Samuel: Samuel, fica de boa aí. Isso foi eu que estou falando, viu? Mas não está escrito na Bíblia, não. Deus fala: Samuel, tranquilo, meu chapa.
Fica tranquilo. Sabe por quê? Porque o povo não está te rejeitando. O povo está rejeitando a mim. O povo está rejeitando a mim. Sabe o que Deus está fazendo neste momento? Está tratando com a alma de um homem, profeta, sacerdote, juiz, um homem poderoso, um homem cheio da presença de Deus. Ele ficou decepcionado. E Deus diz assim, não fica decepcionado. Sabe por quê? Porque não é a rejeição à sua pessoa, eles estão rejeitando a mim. Deus tem que tratar a alma do Samuel. Se Samuel, Paulo, Davi, viveram essas decepções na sua vida, imaginou eu e você comedor de arroz e feijão? Imaginou a gente? Eles passaram por esse tipo de decepção. Nós vemos pessoas decepcionadas. Por quê? Porque outras pessoas geraram essas decepções. Nós não estamos isentos dessas decepções. Porque no relacionamento interhumano existe esse tipo de coisa. Existiu? Existe. E eu não quero ser profeta do mal, mas sempre vai existir. Precisamos aprender a lidar com isso. Mas não é só no relacionamento interhumano, é no relacionamento com Deus também. Porque tem muitas pessoas que ficam decepcionadas com Deus. E não me olha com esse olhão grande seu, não. Porque eu sei que você também, assim como eu, já ficou decepcionado com Deus. Já fiquei decepcionado com Deus. Muitas vezes a gente coloca o joelho no chão, ora, faz jejum, lê a palavra, faz o que tem que fazer. E aí você fala assim, Deus vai fazer isso agora na minha vida. Deus, agora é o momento que eu preciso. E aquilo que você imagina que vai acontecer, não acontece naquele momento, nem da forma que você imaginou que iria acontecer. Nos decepcionamos. Quantos aqui já não oraram a Deus, mas por quê? Agora era o momento, Senhor. É minha última caneca de arroz. Agora é o momento dessa provisão chegar. Acabou, a última caneca foi ontem. Cadê, Senhor? Que situação é essa que eu estou vivendo? E às vezes as coisas não acontecem naquele tempo e nem daquela forma. E nós nos decepcionamos e podemos sim nos decepcionarmos com Deus por não compreender o tempo e a forma de Deus agir. Caim foi uma pessoa que se decepcionou. Caim se decepcionou. Eu não vou entrar no mérito da oferta de Caim. Se foi uma oferta correta, se deveria ser aquele tipo de oferta ou não. Também não vou entrar no mérito se foi da primícia ou se não foi da primícia. O fato é que Caim, ele teve o seu trabalho. Se foi pouco ou se foi muito, não sei. Mas ele foi e entregou uma oferta e a Bíblia nos diz que Deus rejeitou a sua oferta. Nós conhecemos o texto, a história por completo, mas imagine que isso aconteça com você. Você tem um esforço, você prepara algo, e você leva diante de Deus, e Deus não rejeita aquilo. Nós ficaríamos, assim como Caim, ficaríamos decepcionados, e a decepção gera ódio. Caim não podia matar Deus, sabe o que Caim fez? Matou seu irmão. Matou o seu irmão. A decepção gera ódio dentro do nosso coração, gera ressentimento, e se nós não tomarmos cuidado com essas decepções, Deus a gente não consegue matar, mas a gente consegue matar o nosso irmão. E tem muitas pessoas decepcionadas na sua vida ministerial, que não conseguem atacar e ferir Deus, mas ataca e fere o irmão. Matar Deus não tem jeito, mas você pode matar o seu irmão espiritualmente. E as decepções que às vezes nós temos ao longo da nossa caminhada cristã geram em nós ódio, rancor, ressentimento. E tudo isso é algo muito perigoso, porque não diz respeito somente a gente, diz respeito ao outro, porque nós somos pessoas de relacionamento. E temos que tomar um cuidado tamanho com esse negócio chamado decepção. Caim ficou decepcionado com Deus. Como ele não podia atingir Deus, ele foi lá e atingiu o seu irmão. E aconteceu o que aconteceu? Nos decepcionamos com pessoas, nos decepcionamos. Mas também nos decepcionamos com Deus. Não que Deus está errado, esteja errado ou estivesse errado. Mas Deus é perfeito em tudo. Mas às vezes o que nos falta nada mais é do que uma compreensão de tempo, de forma, de jeito que Deus age. E isso envolve algo chamado maturidade. Maturidade. Meu irmão, se você tem se decepcionado com Deus frequentemente,
talvez falte em você uma maturidade. Talvez você esteja ainda como um bebê birrento. Um bebê birrento. Que você fica chorando, esperneando e acha que todo momento Deus vai dar um tetezinho na sua boca e colocar uma cobertinha e fazer massagem na sua barriguinha grande. O grande foi eu que aumentei aí, tá? Não podemos ser dessa forma. Mas é possível, tem que tomar cuidado. Jonas, a história de Jonas. Jonas era um profeta. E Deus manda Jonas para uma cidade chamada Nínive. Nínive. E até aí, beleza. Para quem não conhece o que era Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio. Um dos maiores impérios que já existiu no mundo. De gente ruim, de gente idólatra. E estava Jonas lá, e Deus fala assim, vai para essa cidade, uma cidade grande, uma cidade difícil, complicada. E Deus fala, vai para lá. E Jonas fala, não quero ir para esse lugar. Eu posso ir para Nova York, né? Eu posso ir para a Suíça. Deus não me decepciona desse jeito. Não, o meu chamado ministerial não é para Nínive. Não, o meu chamado ministerial, né, é para Cancún. Né? Meu chamado ministerial é para a Europa. Né? Não tem nada a ver com o interior de São Paulo, não. Né? Tem nada a ver com o sertão nordestino. Tem nada a ver com Deus. Não me decepciona. Não me decepciona. Por quê? Porque eu quero ir no lugar que eu desejo ir. Não é aquilo, não. O contrário disso vai ser complicado. E Jonas passa por muitas situações até que ele, mesmo contrariado, decepcionado, ele vai. Ele vai. Gente, até uma pessoa decepcionada, ela produz alguma coisa. E Jonas foi, pregou para aquela cidade, e a Bíblia nos diz que a cidade se converteu. As pessoas se converteram naquela cidade. Ou seja, foi um resultado positivo. E Jonas poderia ter falado, Deus, eu estava decepcionado com o Senhor, mas eu vi que existia um propósito para essa cidade. Eu falei do seu amor, eu falei de ti para essa cidade, e essa cidade se converteu. Deus, eu não estou mais decepcionado contigo. Não foi nada disso. Jonas, a Bíblia nos diz que Jonas, ele ficou irado ainda mais, porque o povo se converteu. Ele ficou bravo, ele ficou descontente pela conversão do povo. Sabe o que é isso, gente? É a força da decepção. Uma pessoa que é decepcionada com um ministério, com uma igreja, a igreja pode estar caminhando, a igreja pode estar no centro da vontade de Deus. Se você é uma pessoa decepcionada com o ministério pode estar tendo resultados positivos, alcançando, transformando o bairro, transformando a cidade, que não enxerga, porque a decepção, ela nos cega. A decepção nos cega. O marido decepcionado com a esposa, ele entra num estado de cegueira, que tudo que a mulher faz, por melhor que seja, não é bom. Essa é a força da decepção. Uma mulher decepcionada com o marido, tudo que o marido faz, pode ser a melhor coisa, pode ser algo bom, pode ser um ato de amor caprichado, coisa que o cara nunca fez, mas uma pessoa decepcionada não enxerga, mesmo que seja algo muito bom. Muitas famílias engessadas por causa disso, muitas pessoas barradas, presas, sabe por quê? Porque estão mergulhadas no mar chamado mar da decepção. E nós não podemos, de forma alguma, ser pessoas mergulhadas neste mar. Nós precisamos nos libertar disso, porque se nós não nos libertarmos, sabe o que vai acontecer? Nós vamos viver uma vida inteira frustrada. Nós vamos deixar de ter uma vida abundante, que é a vida que Deus quer que nós tenhamos. Precisamos necessariamente nos livrarmos desse negócio chamado decepção. Vivemos acima das decepções. Veja, eu não estou dizendo que nós não teremos decepções. Eu estou dizendo que nós precisamos aprender a viver acima dessas decepções. Judas,
discípulo de Jesus. Judas, se a gente for ler a Bíblia e estudar um pouquinho a respeito dele, era uma pessoa culta, era uma pessoa que entendia de dinheiro, de grana, inclusive era o tesoureiro do grupo de apóstolos, né? A palavra nos diz isso. Então Judas entendia de dinheiro, sabia o valor do faça-me rir, sabia, cuidava da boca, entendia do câmbio, do valor da grana. Judas entendia da política, entendia dessa questão do Império Romano, do domínio, sabia desses valores políticos e tudo mais. Você acha que Judas, mergulhado nesse tipo de coisa, quando olhou para Jesus e começou a caminhar com Jesus, também se decepcionou com Jesus? Porque imaginava que Jesus ia colocar um tronão lá em Jerusalém também, e falou assim, agora a política mudou na parada aqui. Né? Sai romano, entra todo mundo. Judas, você vai ser ministro da economia. É o Paulo Guedes de 2000 anos atrás, né? Corta isso, passa para frente. Se decepcionou, Judas fez errado, não deveria ter feito, apesar que a Bíblia diz que, né, fez aquilo que já estava registrado muito antes, né, na palavra de Deus, mas fez errado. Sabe por que fez errado? Porque também se decepcionou, porque Jesus era desprendido de dinheiro, gente. Imagina você ter um líder, né, que é desprendido de algo que você valoriza tanto. Um líder que não liga, português claro, que não liga para algo que você liga tanto. Se decepciona, lógico, se decepciona. Tem gente que chega na igreja, gosta de uma estrutura legal na igreja. E a gente procura, obviamente, deixar a estrutura da igreja em si boa, o melhor possível, mas não é muito nosso foco também não, gente. Nosso foco são as pessoas. Mas tem gente que não entende isso. E por ligar muito por certas coisas e não vê o líder tão focado naquilo, se decepciona. É o caso de Judas. Judas tinha um interesse político, um interesse de dinheiro. Quando nós vamos começar a ganhar dinheiro aqui nesse negócio, Jesus? Quando vai começar a cair dinheiro neste bolsinho aqui? Jesus não ligava para isso, vai lá, pesca o peixe, vai ter a moedinha lá, paga o imposto, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. E quando Judas via aquilo ali, fala, mas do César é a grana, eu estou fora, eu estou do outro lado. Do outro lado eu não ligo muito não, eu quero estar do lado do dinheiro. Se decepcionou também, fez errado. Sabe por quê? Porque a decepção nos leva a tomar atitudes erradas, gente. A decepção nos cega. A decepção nos deixa aquém da realidade da própria vida. Só se decepciona quem se relaciona. E eu vou um pouquinho mais profundo nisso. É impossível não termos relacionamento. Todo ser humano necessariamente vai ter relacionamento na vida. Não adianta. Você vai se relacionar de uma forma ou outra. É impossível não nos relacionarmos. A vida exige isso. Então, diante disso, eu digo para você, é melhor a gente começar a aprender rapidamente como nos relacionarmos, como superar as decepções deste relacionamento. Por que a gente se decepciona? Ah, pastor, mas eu me decepciono tão fácil, eu vivo decepcionado. Você tem um problema para resolver na sua vida, meu irmão. Ah, pastor, eu não me decepciono fácil, mas isso que aconteceu na minha vida em 1985, era um dia de verão, os passarinhos pepeavam de galho em galho, lembra, certo, mas aquilo não consigo, essa decepção eu não consigo superar. Por que nós nos decepcionamos? Sabe por quê? Um dos primeiros motivos é que a gente tem uma visão errada da natureza do homem. Sabia disso? Nós temos uma concepção errada da natureza humana. O Paulo dizia assim, quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Quem falou isso? O Eduardo? Não, né? Foi o Jé? Não foi. Foi o pastor Vilela? Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Foi Paulo que falou isso.
Foi Paulo. Paulo está dizendo assim, eu quero fazer o bem, mas quando eu tento fazer o bem, sabe, parece que eu estou rodeado, cercado do mal. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu entendo a minha natureza, eu entendo a natureza do homem. O homem é exatamente desse jeito. Nós vivemos num mundo caído, meu irmão, é um mundo caído, é um mundo que caminha um caminho de morte. Nós somos resgatados desse mundo. Essa essência de pecado mundano que a gente vive vai acabar um dia, quando você fechar os olhos nessa terra, ou quando o céu se rasgarem e Jesus voltar. Temos que compreender a natureza humana. E por não compreendermos, nós fazemos imagem muito errada das pessoas. Nós pintamos as pessoas como infalíveis, quando elas não são. Nós pintamos as pessoas como perfeitas, quando elas não são. Marido, a sua mulher não é perfeita. Ela tenta, se esforça, porque ela ama a Deus e ela te ama. Mas a natureza humana é desse jeito. Também vale para os homens. Mesma coisa. Precisamos compreender e entender isso. E por não compreendermos e entendermos isso, sabe o que acontece? Nós geramos uma expectativa demasiada nas pessoas. Uma expectativa demasiada nas pessoas. Nós geramos uma imagem, uma realidade da pessoa que ela não é. Que ela não é. Nós pintamos as pessoas de uma forma que elas jamais, talvez, conseguirão ser. Veja bem, eu não estou dando a liberdade para você ser uma pessoa tudo torta e errada na vida. E nem é com você que eu estou falando com você que tem essas imagens e vai gerando imagem de perfeição. Acha que o pastor é perfeito, acha que o líder é perfeito, acha que a igreja é perfeita. E quando nós vivemos nesse tipo de mundo, compreender a natureza humana. Ah, pastor, agora tudo bem, estou entendendo, não vou mais decepcionar, eu vou aceitar tudo que vier em cima de mim. Pode bater que eu aguento. Não é isso que eu estou falando. Eu estou tentando te ensinar a proteger a sua vida das decepções que a própria vida impõe. Quando não compreendemos a natureza humana, nós esperamos demais das pessoas. Demais. Eu vou explicar de um jeito mais fácil para você entender. O pai que gosta de futebol. O moleque nasce, o que ele faz? Ele compra o macacãozinho da Ponte Preta. Já põe lá. Coitado do menino, né? Tá lá. Coloca o macacão da Ponte Preta. O menino aprende a andar 10 meses, 11 meses ali, compra uma bola de capotão. Não sei se existe capotão ainda. Na minha época existia. A bola maior do que o menino. Né? Aí o moleque dá um chute, cai para trás, o pai já grita gol. Mas nem gol tem. Né? E ali vai gerando, né, no menino. O menino faz 1 ano e 3 meses de idade. Mal consegue correr direito. O que faz? Coloca na escolinha de futebol. Já está lá, meu filho vai ser jogador de futebol. O que acontece? Vai transferindo para o menino uma imagem que talvez não seja aquilo que o menino é. Eu coloquei o meu filho Pedro na escolinha de futebol. Coloquei. E aí ele queria, né, influenciado por Miguel. Miguel ama futebol. Amigo, não, vou pai, quero começar. Tá bom. 140 birubiru. 140. Falei, cara, vamos pôr, né? Beleza, né? 140. Aí você compra a chuteira, compra a roupa, compra tudo, né? Aí eu coloquei. O Pedro é engraçado demais, gente. Engraçado demais. E ele começou a jogar. Ele fazia tudo, menos chutar a bola. Tudo, menos chutar a bola. Ele ficava chutando. O jogo estava lá. Ele estava aqui no canto chutando os negocinhos da grama. Né? Aí ele pegava o colete, ele enrolava o colete, colocava na cabeça. E aí eu olhava aquilo, de vez em quando eu gritava lá: Pedro, seu gordinho, corta na bola! Aí ele colocava o colete, saía correndo atrás da bola. Ele corria, gente, 2, 3 minutos. E ele parava, chutava a grama, enrolava o colete na cabeça. E foi. E eu cheguei, meu filho, tivemos uma revelação dos céus. Deus nos falou
Será que realmente você gosta desse negócio aí? Será que isso é para você e tal? Está gostando e tudo mais, né? Talvez a gente precisa renovar, Romanos 12:2, renove a sua mente para experimentar as coisas que são boas, perfeitas, agradáveis, que vêm de Deus. Talvez não está sendo tão agradável para você, R$140 todo mês, tal, você chuta a grama, você enrola o colete e tá, pai, realmente aí, acho que não gosto muito disso não, né? Quero fazer aula de bateria. Eu falei, beleza, então cancela, vamos para a aula de bateria, R$170 a aula de bateria. Eu achei que eu estava no lucro, já foi 30 conto a mais, 30 conto a mais. Eu levei ele para a primeira aula de bateria, o professor voltou lá de dentro da aula de bateria, assim, sabe, assustado, falou, rapaz, esse menino, ele é diferenciado, ele tem uma musicalidade, um ritmo que é impressionante. Ele não falou isso para ter mais um aluno lá, não. Falou assim, ele é diferenciado. O Pedro, com 2 meses e meio, para 3 meses de aula, não tinha feito nem 10 aulas ainda, o professor escolheu ele para participar de um evento de talentos na escola, foram sorteados só alguns alunos, e ele pequenininho... Oi? Foi escolhido, isso, foi escolhido, escolheu ele para poder participar, e eu falei com a Ada, meu Deus, se esse menino se der mal nesse negócio, vai ser difícil tratar da alma dele, né? Eu fui orando e tal, e rapaz, ele participou, e era de todos os instrumentos, tinha dança, era talento geral. Acredita que ele pegou em segundo lugar, tocando bateria. Ganhou um tablet, chegou com um tablet, segundo lugar. Todas as vezes que eu levo ele na aula, né, o professor puxa ele mesmo a orelha dele, o professor volta e sempre dá uma boa, né, um bom relatório a respeito dele, né? Tá lá, eu tive que comprar bateria, China, bateria mais cara ainda, par de chuteira é tão barato. Né? Comprei a bateria, está lá no quarto. Gente, bateria não é um instrumento baixo, não é baixo o instrumento. E eu orava para os nossos vizinhos, né? Um dia do lado, um dia do outro. Graças a Deus, nunca reclamaram da bateria. Tem a bateria no quarto dele, gosta, ama bateria, vai e tal. E aí esses dias o pastor encheu a bola dele ainda, né? O pastor Vilela ainda me faz essa, né? Fala assim, Pedro, que eu sempre incentivo ele, falei, meu filho, um dia você vai ser baterista aqui da igreja, você está indo muito bem, né? Pega firme aí mesmo e tal, né? Que você vai ser baterista. Eu incentivo, porque assim, servir na casa de Deus, sou pastor, e os meus filhos, o meu sonho, o meu desejo mesmo, é que eles estejam mergulhados na obra de Deus. Eu incentivo, e esses dias o pastor me deu uma, né? Falou, ô Pedro, né? Você ainda não é o baterista da igreja, mas vamos dizer assim, que você é o baterista mirim. Rapaz, o menino, eu falei, pastor, ele já está com isso no coração, né? O baterista, não sei o que é baterista mirim, eu não sei o que é, mas eu sei que ele gostou, né? E está lá, né? Por que eu contei todas essas histórias? Porque tem muito adulto aí decepcionado, por causa da sua infância. Sabe por quê? Porque o pai jogou para o filho, né, os seus sonhos, aquilo que ele tinha para ele, e que não era a realidade do menino, ou seja, né, esperava demais da criança, diante daquilo que a criança não era. E aí o que acontece? O pai decepciona, sabe o que acontece? O filho decepciona, aí cresce todo mundo decepcionado na vida, todo mundo bloqueado, todo mundo com dificuldade, todo mundo com baixa autoestima, e aí nós vivemos esse mundo de prisão, esse mar de decepção, e Deus quer nos tirar deste mar de decepção. O meu pai, ele é eletricista, um bom eletricista, e ele batalhou muito, porque ele queria ver os seus filhos engenheiros, né? É o sonho do meu pai, nunca falou claramente, mas é aquilo que ele tinha no coração, né? E eu estudei engenharia, me formei, né? Minha irmã está se formando agora em engenharia, o meu irmão começou a estudar, foi até metade do curso, um dia vai voltar aí e tal, e meu pai foi transmitindo isso para a gente, né? E eu disse pela manhã,
né, eu queria fazer geografia. Queria estudar história, né, fazer história. Eu gostava mais dessas... Não estou, gente, aqui, né, dizendo que eu vivo uma decepção de forma alguma. Sou muito grato pelo que meu pai me fez, os incentivos e tudo mais. Sou muito grato pela profissão que eu tive um dia e trabalhei tanto, que gerou tanta alegria na minha vida, uma profissão que permitiu que eu desse uma boa vida para a minha família, que eu viajasse, fizesse tantos... Eu tenho amigos do Brasil inteiro, gente. Né, tudo isso, então, não estou cuspindo no prato que eu comi, não é de forma alguma. Mas tem muitas pessoas que vivem frustradas disso. Por quê? Porque até hoje vive uma decepção na sua vida para que o seu pai e a sua mãe não sejam decepcionados. Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo? E às vezes nós geramos exatamente essas imagens demasiadas das pessoas. Então, que você aprenda isso nessa noite. Não faça dos seus filhos o poço das suas decepções. Não jogue o seu filho no poço das suas decepções. E eu digo mais, né, se você hoje é uma pessoa decepcionada porque viveu isso na sua vida, hoje você vai ser curada no nome do Senhor Jesus. Amém? Nós esquecemos que nós somos capazes de cometer o mesmo erro que os outros cometeram com a gente. E eu acho isso muito interessante, preste atenção aqui, porque eu quero dizer para você algo que talvez você saiba. Nem sempre você é legalzão. Nem sempre você é legalzão. Nem sempre você é cortês. Nem sempre você é esse poço de educação, de amor, de carinho, de compreensão que você é. Nem sempre. Não, de vez em quando, a gente é o contrário disso. E nós nos esquecemos que nos relacionamentos humanos, nós também podemos cometer os mesmos erros que as pessoas cometem com a gente. E se nós pensássemos dessa forma, nós ficaríamos mais protegidos dessas decepções. Aprenderíamos a lidar um pouco melhor com elas. Porque o Paulo dizia isso, eu prego a palavra, eu ensino, e eu tomo cuidado. Sabe por quê? Porque aquilo que eu estou pregando eu posso cair. Eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que ter uma vigilância dobrada em relação a isso. Eu posso cometer o mesmo erro. Esses dias eu chamei o presbitério aqui, né, numa conversa, a gente tem a nossa reunião toda segunda, e eu passei realmente algo que está dentro do meu coração, vivendo a situação, vendo atitudes de pastores aí e tudo mais. Eu disse, não para criticar, eu falei assim, olha, sabe o que é isso? Isso é um alerta de Deus, a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque ninguém está aquém desse tipo de situação. Deus está nos alertando para que a gente vigie, e vigie de forma dobrada. Isso é um alerta de Deus, nós não estamos isentos disso, a gente não é todo poderoso, aqui não, todo poderoso é Deus, nós somos sujeitos a esses mesmos erros. Se nós não tomarmos cuidado, não vigiar, colocar a nossa barba de molho, né, num português mais coloquial, isso pode acontecer com a gente também. E isso, o que é, nada mais é do que Deus nos prevenindo, nos orientando, tratando da nossa vida. E eu encerro o último ponto dizendo o seguinte, que nem sempre nós somos decepcionados. Nem sempre. A grande maioria das vezes, nós achamos que somos decepcionados. O que ocorre na nossa vida é que a gente é muito milindre demais. A gente fica muito com mimimi, com tititi na nossa vida. A grande maioria das decepções que a gente tem na nossa vida, se formos avaliar com os olhos, com a compreensão de tudo aquilo que eu falei aqui, se formos analisar a fundo mesmo, a gente vai ver que não passa de mimimi. Que não passa de milímetro da nossa parte. Ai, pastor, eu estou tão decepcionado com a minha mulher, porque ela colocou folha de louro no feijão, e ela sabe que eu não gosto.
Rapaz, tem a oportunidade de comer um pedaço de árvore, né? Você tem a oportunidade de comer um pedaço de árvore, né? Faça diferente, novos sabores. E tem gente que está decepcionado. Eu estou decepcionado com a minha mulher, 12 anos vivendo junto, e ela colocou essa folhinha do capeta dentro da panela do feijão, né? Gente, e se a gente for analisar, são coisas tolas, são coisas pequenas, e às vezes essas coisas pequenas dominam a nossa vida. Se formos peneirar mesmo, não estou dizendo que a decepção não existe, que eu estou ensinando a respeito disso, mas estou dizendo que a grande parte das nossas decepções seriam superadas se nós tivéssemos um pouquinho de maturidade. Se nós tivéssemos um pouco do quê? De maturidade. Precisamos ter maturidade. Precisamos compreender a natureza humana. Precisamos saber fazer uma imagem correta das pessoas. Ai, pastor, estou tão decepcionado com a minha casa de paz. Sabe por quê, pastor? Eu tenho a impressão de que quando eu saio da casa de paz, o pessoal fala, graças a Deus que já foi embora. Meu irmão, isso é normal. A pessoa está ouvindo o evangelho agora. Primeira casa, terceira ministração. O que você espera da pessoa que não está acostumada a ter um bando de gente lá na casa falando que está certo e está errado? É isso que a gente tem que esperar, pastor. Não quero mais saber desse negócio de casa de paz. Sabe por quê? É porque, pessoal, quando eu saio de lá, eu tenho a impressão, parece que a casa lá, eles ficam felizes de me ver indo embora. Claro, visita vai embora, a gente agradece. Gente, é normal, mas eu não vou fazer mais isso, sabe por quê? Porque a porta se fechou na minha cara. Oh, meu irmão, se eu fosse contar quantas portas já se fecharam na minha cara, basta olhar, eu tenho o nariz achatado por causa disso mesmo. Então, se formos peneirar mesmo, será que realmente nós estamos nesse nível de decepção? Será que não é um pouco de excesso da nossa parte? O pastor falou mais alto comigo. Pastor Du, lá no acampamento, estava servindo frango e me deu o menor pedaço. Estou decepcionado com ele. Estou decepcionado. Ele não está vendo? O pedaço do frango poderia ter 2 milímetros a mais de frango. Nem sei quanto que é isso. Mas ele deu um pedacinho mais gordinho por da frente. Deu um pedacinho mais gordinho, por de trás, eu estava no meio, eu peguei o mais magro, eu peguei só quase o ossinho. Estou decepcionado com o pastor, não vou mais nessa igreja. Por quê? Por causa do pedaço de frango. E eu estou brincando, mas se a gente for a fundo, tem muita gente dessa forma. Muita gente dessa forma. Então, será que realmente as nossas decepções são decepções? Então eu deixo essa pergunta para você responder. A decepção, ela produz ódio, ressentimento, e ela produz algo chamado esgotamento. Deixa eu falar algo para as famílias mais uma vez, principalmente para os casais. A decepção, ela gera algo chamado esgotamento. Se você, mulher ou homem, se sente esgotado no seu casamento, talvez não seja simplesmente um cansaço normal. Talvez seja fruto justamente de uma decepção. Porque a decepção nos esgota. Quando nós decepcionamos com alguém, somos decepcionados por alguém, principalmente dentro da nossa casa, a mulher ou o marido, o que nós passamos a olhar, a enxergar, é tudo através dos olhos da decepção. E isso cansa, isso cansa. Tem muitas mulheres que não conseguem nem escutar o marido falar. Não importa o que esteja falando. Tem homens que não suportam a atitude da sua mulher, seja qual atitude for, sempre é ruim, sempre é péssimo. Vive um esgotamento, um cansaço na sua vida, que às vezes parece ser até um cansaço físico, mas é um cansaço, sabe o quê? Espiritual. E esse cansaço vem muitas vezes desse cultivo da decepção. Pessoas alimentando e cultivando essa decepção. Eu falei a respeito do apóstolo Paulo, em relação ao João Marcos. Ele ficou muito decepcionado com o abandono do João Marcos. Mas Paulo, ele nos ensina
que essa decepção ela pode ser superada. Pegue a sua Bíblia, abra em 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 5. 4, versículo de número 11. Eu vou ler só esse versículo para ficar mais enxuto aqui essa conclusão. Diz assim, 2 Timóteo 4, 11. Isso é Paulo. Paulo, ele está escrevendo ao seu discípulo Timóteo. E ele diz assim para Timóteo: Timóteo, só Lucas está comigo. E ele faz um pedido ao Timóteo: toma Marcos. Esse Marcos é o João Marcos. É aquele mesmo Marcos que tinha abandonado e que Paulo tinha dito para Barnabé: ele não vai comigo. Agora Paulo está falando assim: toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Olha para mim aqui. Paulo está dizendo assim: olha, Lucas está comigo, é só Lucas. Quando for me visitar, traga quem? Trago Marcos. Aquele mesmo Marcos, sabe por quê? Porque ele é muito útil para o meu ministério. Eu encerro essa palavra dizendo que a decepção, quando ela é cultivada na nossa vida, ela nos separa de pessoas que são muito úteis. Muito úteis. O seu ministério talvez não esteja avançando, porque você cultivou muitas decepções. E ao cultivar essas decepções, você separou da sua vida pessoas que são úteis. Este Marcos, se você ler aí as 14 cartas do apóstolo Paulo, você vai ver que Marcos esteve presente nos momentos mais complicados da vida do Paulo. E esse mesmo Marcos foi aquele que escreveu o Evangelho. Marcos, o evangelista. O primeiro a escrever o Evangelho foi Marcos. 16 capítulos, um Evangelho direto, reto, fácil de compreender. Ou seja, uma pessoa que decepcionou no momento, sim, decepcionou no momento, mas foi muito útil para aquele que foi decepcionado. Foi muito útil para o ministério daquele que foi decepcionado. Meu irmão, minha irmã, talvez você viveu na sua vida grandes decepções. Grandes decepções. Talvez você foi decepcionado por pessoas que você amava tanto. E hoje você reconhece que você tem um bloqueio na sua vida. Ah, pastor, eu não consigo olhar na cara daquela pessoa. Pastor, eu não consigo nem pensar nessa situação, sabe por quê? Porque me dói, eu fico bloqueado com isso. Então hoje é o momento de você ter a sua vida liberta no nome do Senhor Jesus. Muitos pais que se decepcionaram com os seus filhos e hoje não conseguem ter um relacionamento saudável mais com o seu filho. Porque investiu, às vezes tirou a comida da boca para dar para o filho, e o filho decepcionou, e hoje já não tem mais um relacionamento por causa da decepção. Filhos decepcionados com os pais, que não sabem mais honrar os seus pais, por quê? Porque o pai decepcionou em algum momento, e são bloqueados por causa disso, não conseguem perdoar, não conseguem liberar perdão, não conseguem se desamarrar, quebrar os grilhões, sair dessa cadeia que se chama decepção. Tem muitas pessoas que não conseguem olhar para a cara de um familiar, porque aquele familiar decepcionou em um certo momento. Quantas pessoas não conseguem mais ter uma vida profissional, sonhar com uma boa vida profissional? Por quê? Porque investiu muito numa empresa, investiu muito numa profissão, mas foi decepcionado. O chefe escolheu outro para ser coordenador. No momento que você mais se dedicava, você foi mandado embora. E hoje você vive esse bloqueio. Precisa ser liberto no nome de Jesus. E neste altar existe poder. Nesse altar existe poder. E hoje é o momento de você receber uma decepção. Receber uma libertação em relação as decepções que você vem carregando na vida.
Eu não vou nem esperar a música tocar. Eu quero te convidar você que reconhece, que carrega decepções dentro da sua vida e que você sente que a sua vida tem bloqueios por causa dessas decepções, que você venha aqui à frente, que você saia do seu lugar, que você se levante e venha neste altar. Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!